Estamos começando mais um InfluCast e o assunto de hoje é representatividade e inclusão, especialmente no meio digital e no marketing de influência, que é o tema dessa temporada. Você que nos escuta na sua plataforma preferida, não esqueça de seguir esse podcast para fazer parte da sua rotina semanal. Eu sou Andressa Grifante, jornalista, empresária na RS Bloggers e apresento esse podcast, como sempre, na companhia virtual do Leonardo Zanata, que é advogado, especialista em direito digital. E dessa vez a gente ainda tem duas participações super especiais, né, Léo? É isso aí. Hoje nós contamos com dois convidados que abordam muito esse tema, não apenas no cotidiano, mas também nos seus projetos pessoais. A Laís Medeiros, que é tradutora, linguista e analista do discurso. Atualmente faz doutorado em linguística na Unicamp, com uma pesquisa voltada à disputa de sentidos por empoderamento no discurso feminista em ambiente digital. E é uma colega podcaster lá no Alhures. E o Henrique Sampaio, que é jornalista, com passagem pelo UOL, Terra, IG e pela Editora Abril, e é cofundador do site independente de jogos eletrônicos, o Overloader, que eu tenho o prazer de escutar toda semana. Há mais de uma década, ele busca cobrir jogos com foco em contextualizações sociais, políticas, históricas e de gênero. Tudo bem, Laís e Henrique? É um prazer recebê-los aqui, ainda que virtualmente. Oi, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite. Oi, gente, o prazer é meu. Olá, Laís, Rick, prazerzão ter vocês aqui. E, bom, eu já quero introduzir esse episódio e eu vou repetir o que eu já falo há um tempo, que é uma coisa que eu acredito bastante. Eu tenho a percepção de que essa popularidade dos influenciadores, dessas celebridades que a gente considera nativa digital, essa galera que faz sucesso nas mídias sociais, esse sucesso todo surgiu de uma necessidade de o ser humano se identificar com o outro, de se ver representado. Porque nos meios tradicionais isso não acontecia, né? Então não fazia sentido para aquela mulher plus size assistir apenas comerciais com modelos magérrimas. Não fazia sentido no Dia dos Pais, no Dia das Mães, Dia dos Namorados, a gente ver somente famílias com casais héteros aparecerem nessas mídias. Então, mesmo que tenha muito ódio sendo destilado pela internet, e mesmo depois do dilema das redes, eu ainda tendo a ser bastante otimista nessa questão de ver o lado transformador das mídias sociais e de como ela fez com que outros veículos de comunicação, inclusive, se pautassem nela e também começassem a se movimentar para tentar mudar essa realidade. Então, o que eu queria agora é ouvir de vocês sobre o que vocês acham dessa importância desses meios digitais para ampliar a representatividade, se vocês concordam com essa minha visão ou gostariam de acrescentar alguma coisa. Laís, começamos por ti. Oi, então, Andressa, eu acho que eu concordo com a tua visão. Eu acho, não tenho muita certeza sobre as minhas opiniões, eu estou sempre me repensando sobre esses assuntos que são contemporâneos, porque a cada dia a gente recebe informações novas que parece que a gente está sempre. A gente é convidado a repensar, eu acho isso importante. Mas eu acho, a princípio, que quando a gente pensa em representatividade nos ambientes digitais, a gente não pode separar muito o que acontece no digital do que o que acontece no real. O digital é uma forma do real. Uhum. Então, eu acho que funciona no sentido de que talvez a informação ela passe a circular e atingir pessoas que não atingiria se não fosse pelo meio digital. E uma vez que a gente acessa essas pessoas, a gente vê que elas existem, e isso pode parecer muito estúpido, dizer, ó, eu vi e eu vejo que existe. Só que quando a gente pensa em pessoas que sempre foram excluídas dos outros meios, a gente se dá conta de como isso é importante. Eu estou pensando principalmente agora na Nath Finanças. Não sei se vocês conhecem Nath Finanças. Conheço. Bem legal o conteúdo Ela dela. deveria ser ministra da Economia, no mínimo, mulher maravilhosa. E é uma coisa que a gente vê muito nas mídias mais tradicionais, você convidar pessoas negras para falar de racialidade, como se fosse o único assunto possível. Eu entendo que é importante falar sobre racialidade, só que pessoas negras não são só negras. Elas têm N especialidades. E eu acho incrível a Nath Finanças ter começado
nas redes sociais, ter chegado à mídia mais tradicional. Ela fez participação no encontro da Fátima Bernardes, e é uma mulher negra, periférica, falando de finanças. Então, quando você olha para essa mulher, você sabe que você também pode chegar lá, porque ela existe, já existe alguém que cavou esse espaço para ti e tu pode ir atrás dele. Eu acho que essa é a principal importância, se eu tivesse que resumir. Maravilha. Inclusive, pegando esse teu gancho aí, vou direcionar os nossos ouvintes para um episódio muito legal que a gente fez com a Paula sobre antirracismo. Tá? Então, a Paula Borges, que, enfim, é uma militante antirracista, e esse episódio ele foi bem abrangente, assim, sobre várias dessas questões. Inclusive, uma delas foi essa, assim, né, de que ela tá nas redes, ela milita, né, por essa causa antirracista, mas ela tá ali para falar também sobre o universo feminino, ela fala muito sobre outras questões, e ela levantou também, né, essa tua fala, né, de que realmente a gente não tem que esperar de que negros na internet que ganham alguma representação tenham que estar ali só falando sobre a questão racial, né, e enfim, de diversidade. Eles estão ali falando sobre o que eles quiserem falar, né? Eu acho isso particularmente bem importante, porque se a gente, por exemplo, começa a dar espaço para pessoas que têm diferentes perspectivas, diferentes vozes e representam diferentes grupos, apenas para falar sobre representatividade, a gente acaba, na verdade, mantendo essas pessoas numa bolha, né? Exatamente. Então eu só comecei a perceber, por exemplo, que eu, sei lá, representava um determinado grupo. No caso, eu sou um homem branco, porém eu sou um homem gay. Então isso já me coloca dentro de uma caixinha, de uma minoria, né? E eu só comecei a perceber que eu representava um determinado grupo, eu acho que com as redes sociais mesmo, sabe? Eu trabalho no meio de games, cobrindo games há uns 15 anos a essa altura. Mas eu só comecei a perceber que existiam pessoas que viam em mim essa possibilidade de um homem gay trabalhando num meio como games, que é um meio muito hipermasculinizado, muito machista, enfim, tem todos os problemas sociais que já são bem evidentes a essa altura, né? Então, eu comecei a perceber isso justamente com as redes sociais, as pessoas comentando que admirava meu trabalho, não sei o quê, e eu ficava, gente, mas o que eu tô fazendo de tão especial, assim, sabe? E às vezes eu percebia que era justamente isso. Eu era um dos poucos homens gays que falavam abertamente sobre a sua sexualidade e que tornava isso natural, né? E era bem... Eu ficava inclusive, muito emocionado quando a gente recebia nos nossos podcasts no passado, um pessoal que mandava e-mail, né? E comentando isso, né? Tipo, porra, eu era um cara super desinformado sobre essas questões de sexualidade, eu sinto que eu mudei depois de ouvir o Rick falar tantas vezes sobre essas questões, de uma maneira muito natural, né? Então, assim, a gente percebe esse impacto não apenas, inclusive, nas pessoas que se identificam com você, mas nas pessoas que não conhecem necessariamente, não têm aquela perspectiva, ou que não conhecem uma pessoa que seja LGBT, ou que não tem amigos que sejam negros, ou, sei lá, asiáticos, ou que seja, assim, tipo, que tenha uma perspectiva diferente. E isso eu acho muito legal, porque, na verdade, eu não estava ali falando sobre... questões de representatividade, eu acho que a gente nem usava essa palavra na época, né? Quando a gente gravava o próprio Games on the Rocks, que o Léo mencionou, lá no começo dessa década, né, em 2011, 2012, a gente nem falava muito sobre isso. Mas as pessoas... Eu já conseguia perceber que tinha um impacto, né? Só por eu estar participando, estar no meio de pessoas que, digamos, representavam um padrão, e eu era, digamos, o que tinha uma perspectiva diferente, e que tinha ali uma sexualidade diferente, e todo mundo tratava isso de uma maneira normal. Então, eu acho que tem esse lado também, que é muito legal. Apenas a pessoa estar presente e participar num nível de igualdade, isso já faz muita diferença.
Eu adorei as falas de vocês, chegam a uma questão de complementação excepcional, né? Porque a Laís levantou o ponto de que as oportunidades e pessoas que outrora talvez tu não conheceria, e o Rick falou de normalização desse tipo de comportamento, e eu acho que esse é o suprassumo, né? Que a gente procura normalizar indivíduos, né, dentro da sociedade sem estranhamentos, né, ou sem hipervalorizar determinadas características que tirariam, como o Rick falou, de dentro da caixinha, né, esse tipo de gente, isso é incrível, sabe? Mas nessa mesma esteira, a gente sabe que ainda existe muito caminho a ser traçado para que essa parcela da sociedade, que hoje ainda é invisibilizada, né, possa ter cada vez mais presença, e que essa presença seja, então, naturalizada e não mais estigmatizada como ela é hoje. Então a gente vai plantando a sementinha, né, aqui e ali, vai fazendo a nossa parte, uns mais, outros não tanto, né, mas eu acho que o trabalho colaborativo, essa mudança coletiva, é ideal para a gente atingir esse objetivo. Por favor, vocês podem contar pra gente agora sobre o trabalho de vocês, como vocês o desenvolvem, qual vocês entendem que seja o papel de vocês nesse cenário e atualmente quais os principais desafios. Agora a gente começa por ti, Rick, por favor. Como eu comentei, eu sempre gostei muito de fazer um papel não necessariamente relacionado a essa minha perspectiva enquanto um homem gay, sabe? Tipo, e por mais que eu ache importante dar essa abordagem social para os jogos e apontar questões relacionadas a gênero, né? Até porque é uma indústria que é composta por 80% de homens, né? Na indústria de desenvolvimento de jogos mesmo, né? A grande maioria das pessoas que participam, que trabalham, que desenvolvem e colocam ali suas opiniões, suas expressões, né? São homens. E não é à toa que a gente vê uma popularidade muito maior, né, de jogos voltados ao público masculino, né? Sim, especialmente e a no gente mercado também de console. vê, né, Rick, quando o jogo eleva o feminino, a gente vê a reação desse público, dessa parte tóxica, né, como The Last of Us 2, que aconteceu agora há pouco, né, que segue acontecendo. Uhum, sim, sim. Então eu acho isso importante, mas eu nunca me limitei a fazer um trabalho só sobre isso, né? No momento, por exemplo, eu estou olhando para a história da chegada dos computadores no Brasil, que é uma história que não foi contada ainda, e eu tô tentando fazer um trabalho documental. É meio que para mim é um desafio, sabe? Porque é uma coisa que eu acho que é relevante, é importante, e obviamente eu acabo colocando essa lente de gênero também nessa história, né? Porque o que a gente sabe quando a gente olha para a história da tecnologia, a gente vê o apagamento de figuras femininas, a gente vê o apagamento de minorias. E quando uma pessoa, por exemplo, uma pessoa negra, uma pessoa LGBT, uma pessoa que foge desse padrão que é estabelecido ali pela própria história, né? Quando ela se propõe a fazer um trabalho de arqueologia digital, um trabalho de contar essa história, ela vai dar a perspectiva dela, ela vai trazer à tona esses elementos que normalmente são apagados, porque normalmente quem conta essas histórias são os homens brancos héteros, né? Então eu acho que tem isso também, né? Para mim eu acho isso muito importante. Embora, de novo, eu ache extremamente importante trazer à tona esses assuntos, sempre quando surge, por exemplo, alguma questão relacionada a sei lá, machismo, os machismos diários do meio de games, ou questões raciais. Ultimamente a gente tem acompanhado o caso da Ubisoft, que é uma empresa muito grande, de origem francesa, mas que tem estúdios no mundo inteiro, e muitos casos de assédio, de abuso. A última história relacionada a isso foi um jogo que eles anunciaram, que tinha era basicamente uma propaganda política, assim, anti-Black Lives Matter, praticamente. Eles vilanizavam um grupo que estava se manifestando nas ruas, mas que, na verdade, era um grupo que estava querendo arruinar a democracia, e esse grupo tinha lá o símbolo do punho, que é usado pelo Black Lives Matter. Então, obviamente, esse tipo de situação
esse tipo de história, assim, eu vou querer abordar, e muitas vezes eu uso as redes sociais mesmo, eu uso o meu Twitter para falar, para gerar algum debate, para criticar, para expor. Mas eu nunca limitei meu trabalho a isso, né? Eu gosto justamente de ter essa liberdade de explorar outros temas que eu considero que são relevantes e que, de alguma forma, estão ligados a essas questões todas. Né? No ano passado, até o ano passado, eu estava muito eu estava gostando de fazer um trabalho que eu sentia que faltava, que era olhar para os jogos, para a história dos jogos, para essa relação histórica dos jogos com militarismo, com guerra, com a origem militar dos jogos, né? Porque videogame nasceu num ambiente militar, né? Nasceu, se a gente parar para pensar e pegar toda essa linhagem, esse histórico, ele nasceu dos jogos de tabuleiro de guerra de 1700 e pouco. E daí você começa a entender porque eles acabam também sendo muito direcionados para o público masculino, né? Porque existem tantos jogos envolvendo os mesmos verbos, né? Atirar, explodir, matar, né? Por que, sei lá, headshot, por exemplo, nos jogos de tiro em primeira pessoa, que todo mundo joga online, né? Headshot é uma coisa, né? Tipo, eu matei dando um tiro na cabeça e, tipo, ganhou ponto. E ninguém questiona muito isso. E eu, particularmente, essas coisas... embora eu tenha crescido com videogames e jogando esses jogos também violentos, eu tenho esses questionamentos, sabe? E eu acho que estão relacionados aos fenômenos desse ambiente e estão relacionados a essa questão de uma hegemonia masculina, de uma perspectiva masculina, que, por sua vez, dificulta muito a expressão desses outros grupos, né? Em 2015, a gente viu ali o caso do Gamergate, que está muito relacionado a essa ascensão dessa direita mais radical, né, no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil. E você vê ali muito claramente o ambiente de games servindo quase como se fosse um ponto de partida para alt-right, para grupos de supremacia branca. E então é importante tentar buscar essas respostas, tentar entender por que esse ambiente é tóxico e porque essa questão toda da representatividade ela tem um papel ainda mais importante, né, no ambiente de games para que a gente consiga chegar a um nível, eventualmente, daqui a muitos anos, talvez, de um certo equilíbrio, né, para que a gente não apague e não elimine essas vozes. Mas eu acho que um desses caminhos é justamente permitir que pessoas que não sejam homens brancos héteros façam o trabalho básico, né, estejam presentes, estejam participando, estejam dando essa opinião, independentemente desse trabalho ser voltado a questionar e expor esses problemas ou simplesmente fazer aquela coisa do dia a dia, né? Do trabalho diário de um jornalista. Maravilha. É curioso isso, Rick, porque eu não entendo nada de jogos. Quando muito eu jogo Candy Crush. Mas de tempos em tempos aparecem nas minhas redes sociais várias críticas sobre a misoginia nesse ambiente de jogos e parece que isso é meio que o padrão, né? Quem não é misógino é que é a exceção, inclusive nos jogos, como tu falou, de dar tiro, de bater, de espancar, parece que tá tudo bem, esse é o padrão, essa é a normalidade e a exceção, que é o que a gente acha que deveria ser o normal, funciona como exceção nesses ambientes. Uhum. Então isso tem todo um histórico, né? E daí a gente tem resposta para tudo, né? Isso é estudado assim, na academia. Tem uma questão da identidade gamer que foi criada nos anos 90 e como o marketing foi alimentando, digamos, essa identidade gamer, que estava relacionado ao público masculino, público jovem. Então você já tem uma questão da hipermasculinidade, da violência, até como forma de provação, e daí você tem a sexualização das personagens femininas. Isso vai se desenvolvendo e eventualmente chega no Gamergate ali no 2015 com toda essa explosão e de toxicidade masculina que hoje em dia está muito escancarada, né? E daí pessoas, por exemplo, que não estão presentes no meio de videogames, elas obviamente vão ter
a perspectiva de que esse espaço é completamente tóxico, assim. Tipo, é Eu um fico lixo, com medo, né? assim, eu nem entro, porque eu já sei que eu vou me aborrecer. Eu também não sou dos games e eu vendo de fora, né? Para mim é um ambiente que realmente é masculino, né? E eu vejo essa hegemonia machista nesse ambiente, uma das mais tóxicas, assim, uma das que o machismo está mais presente, e acredito que esse teu papel aí, por estar dentro dos games, Rick, é bem importante, né? Enfim, quebra vários paradigmas. Eu acho que porque existem, claro, alguns ambientes que acredito que são mais difíceis, né, de falar sobre esse tema. Sim. Os games, acho que é um Isso deles. deve te aborrecer bastante, né? Então, eu Pois acho é. que... Sabe quando você... Falando dos desafios agora, né? De repente tu passou por alguma situação aí que queira compartilhar, porque eu acredito que deve ter muito desafio, né? Mas ao mesmo tempo você vai criando uma carapaça, sabe? Tipo, é meio que... Você sabe o que é o normal nesse meio, né? Você tá convivendo com isso há tanto tempo, você percebe que você, de certa forma, foge um pouco do padrão, inclusive, assim, dos jogos mesmo, sabe? Eu não sou a pessoa que fica cobrindo todo tipo de jogo, os jogos mais populares, os jogos de sucesso, porque a maioria desses jogos não são voltados pra mim, né? Tipo, são justamente voltados pro homem hétero, que tem justamente uma construção de identidade muito diferente nesse espaço, né? Mas, assim, até só complementando o que eu estava dizendo também, existem, sim, grupos de mulheres que jogam, existem grupos, espaços seguros dentro desse ambiente, existem os próprios desenvolvedores, especialmente desenvolvedores independentes, eles são mais progressistas, eles têm uma perspectiva mais experimental, mais crítica, mais artística, né? Consegue trabalhar nesse meio de uma outra maneira, e que acaba justamente atraindo um público mais diverso. Porque, na verdade, quando você não tem a diversidade, esse é o maior problema, né? Porque daí aí sim você vai criar toxicidade, você vai criar espaços hostis para minorias, para mulheres, para pessoas negras, especialmente quando você tem sei lá, a maioria dos jogos tem lá um personagem branco como protagonista. Então, desde 2015, né, quando começou a haver uma maior... Aliás, até antes, na verdade. Quando começou a haver, por conta das redes sociais, maior exposição dos problemas que existiam nesse meio. E daí também eu acabo entrando como jornalista, né, explorando esses temas e também dando a cara a tapa, né, porque você sabia quando você abordava esse assunto, você sabia que você ia ser massacrado na internet. A partir desses questionamentos, começou a haver um trabalho maior de transformação mesmo, porque os desenvolvedores, especialmente esses desenvolvedores independentes, mas atualmente já os grandes desenvolvedores, as pessoas que trabalham em grandes estúdios, elas já estão ouvindo na verdade, já estão ouvindo há muitos anos essas reclamações, esses apontamentos, e estão trabalhando para mudar isso, como o The Last of Us 2, né, que saiu nesse ano, que é um jogo que ele é um marco em termos de representatividade nesse meio por conta de você ter uma protagonista lésbica, uma mulher lésbica, que o jogo não esconde a sexualidade dela, e o jogo trata a sexualidade dela de uma maneira muito natural, e trata desses assuntos de uma maneira muito natural. Então, você precisa... imagina, isso daí já é uma consequência de todo um diálogo que estava acontecendo lá em 2014, 2015, e muita violência acontecendo também, muita perseguição em torno das pessoas que estavam abordando esses assuntos, muita hostilidade. Eu mesmo já recebi ameaças de morte várias vezes ao fazer esses apontamentos abertamente no Twitter, especialmente onde eu atuo mais, e com textos também, e vídeos que eu já publiquei. Eu acho que todo tipo de ação transformativa tem uma reação, né? E é o que a gente está vendo, na verdade, num amplo muito maior, na sociedade como um todo. Porque com a maior participação das mulheres, das minorias, das pessoas negras, que não são minoria, na verdade são maioria aqui no Brasil, mas são, de certa forma, tratadas como minorias. Com essa participação maior, você tem essa reação do público mais conservador que... especialmente do homem branco hétero, né, que estava, digamos, acostumado a ter sua voz ali como
a predominante, né? Então, eu gosto de ver, na verdade, esse espaço do meio de games, né, que tem muitos problemas, como, digamos, uma versão diminuta e mais intensa até dos problemas que estão acontecendo na sociedade como um todo. E daí, meu papel ali é justamente, de alguma forma, trabalhar com... como esse agente transformador, de alguma forma, né? Eu acho que é como o Léo pontuou ali, né, que a gente vai plantando a sementinha. Então, um movimento que começou lá em 2014, 2015, agora já está se refletindo em jogos diferentes feitos, né, pensando num público de uma forma mais diversa. Acho que é por aí. Sim, certamente. Tem um impacto. Laís, eu não sei se tu agora tem algum desafio no teu cotidiano e aí nos tuas nas causas que tu defende, né, no Alhures e enfim, outros projetos. Então, ainda não fui ameaçada de morte. Pelo menos a ameaça não chegou em Que mim. bom. Se está circulando nas redes, se alguém descobrir, me avise. Mas se bem que tem coisa que é melhor não saber, né? Eu acho que para falar dos desafios eu tenho que falar um pouquinho mais sobre o que eu faço. Eu acho que as minhas frentes atualmente têm a minha pesquisa de doutorado, que acaba englobando toda a parte acadêmica, que é sobre, como o Léo já apresentou, empoderamento no discurso feminista em ambiente digital. A partir disso, eu e uma colega também estamos oferecendo pela segunda vez um curso de extensão na Unicamp, que é aberto para a comunidade, onde a gente consegue sair um pouquinho da bolha. E a partir dos trabalhos em linguística, eu sou integrante também da Repense, que é a Rede de Pesquisadores Negros de Estudos da Linguagem. Nós criamos essa rede em 2020, num contexto de crítica a algumas atitudes teoricamente antirracistas, alguns discursos antirracistas que não calhavam com as práticas, eram contraditórios. E desde então a gente já fez uma live de apresentação falando das mulheres da Repense. E foi muito curioso, assim, que na época da live, quando a gente estava organizando quem ia participar, eu imediatamente me voluntariei para ficar com a parte técnica, embora eu não entenda nada de parte técnica, mas eu fiz questão de aprender, porque estar na frente da câmera nesse contexto me deixou muito assustada, pensando justamente nisso que o Rick falou. Qualquer um pode entrar ali e fazer uma ameaça de morte. Qualquer um pode olhar para o teu rosto, te memorizar e te odiar e sair espalhando o discurso de ódio. Porque é isso que acontece, né? Quando você assume certos lugares e você anuncia certas posições, tu também chama muita gente que é contrário, que está saindo desse seu lugarzinho confortável. Está saindo do lugarzinho confortável, não, né? Está sendo expulso desse lugar confortável e vai reagir na mesma força. Além disso, o que mais me aproxima assim, desse universo digital e dos podcasts é o Alhures, que é o podcast... Na verdade, o Alhures é um grupo de trabalho. A gente se reunia para discutir textos teóricos. E aí, na pandemia, né, todo mundo virou podcaster ou tiktoker ou os dois, a gente decidiu virar podcaster. Um amigo que é jornalista e trabalha com divulgação científica disse, nossa, a gente podia fazer um podcast aqui do Alhures. A gente trocou uma ideia, assim, fomos fazendo uns testes, acabou funcionando. E é uma coisa que a gente tem em mente, aconteceu de uma forma quase inconsciente, de ter um elenco, por assim dizer, bem diversificado. Elenco é uma palavra que eu uso de um ouvinte que nos mandou essa resenha, dizendo que gosta muito de nos ouvir, porque as perguntas são muito diferentes e ele vê que cada um tem o seu jeito, quase como se fosse um elenco. E é curioso, agora pensando, que hoje, quando eu estava falando com uma amiga que eu ia participar de um podcast para falar sobre representatividade, ela falou, tá, mas tu vai falar exatamente do quê? Porque tu preenche várias caixinhas de representatividade, né? E o Alhures tem muito disso. Tu pensa em alguma caixinha de representatividade, a gente vai ter ou na galera fixa,
ou na galera que a gente chama para conversar com a gente. E uma coisa que eu sempre fico pensando quando eu estou em eventos presenciais, o que não acontece há algum tempo, eu acho que vai acontecer de novo, sei lá, quando, lá por 2020. Inclusive, saudades, Ai, né? saudade de um coffee break, tomar só o café, ficar dizendo, pá, mas não tem uma opção vegana aqui. Uma maçãzinha picada já resolvia. Saudades. Embora eu seja de uma área que tem muitas mulheres, assim, você entra num evento de análise do discurso, é discrepante, tem muito mais mulheres do que homens. Eu acho muito curioso que aquele momento, depois das falas dos palestrantes, em que dão um microfone para a plateia e se segue um silêncio constrangedor, eu tenho observado, e começou a me incomodar um pouco isso, inclusive como uma autocrítica, como são homens que tomam a palavra. Embora, e não é porque eles interromperam alguma mulher, é porque a gente não se sente autorizada a se expor ali. E bom, pode ser uma percepção só minha dos eventos que só eu frequentei, talvez os outros eventos não se organizem assim, mas é uma coisa que eu fico pensando ainda com aquele link dos desafios. Nossa, a gente tem N desafios e eu acho que talvez um dos maiores seja combater dentro da gente o discurso dominante no qual a gente foi criado. E por a gente, eu falo de mulheres, eu falo de pessoas negras, eu falo da população LGBT, porque a gente está acostumado a não ser protagonista, a gente está acostumado a não ter voz. E aí, daqui a pouco, quando nos mostram um microfone, quando nos mostram uma câmera, a gente pensa, o que eu faço com isso? Que eu não posso errar, porque se eu errar, não vou ser eu que vou errar, vai ser toda a classe. Não é a Laís que erra, é a mulher negra que erra, é a mulher bissexual que erra. Então, começa que eu não posso errar, já estou arrependida de metade das coisas que eu falei aqui, mas vou sustentar. Vou sustentar, porque eu acho que errar também é um direito que a gente tem que batalhar. E eu posso pensar em N desafios políticos, socioeconômicos que nos barram o tempo todo, mas nesse momento em que a gente está dentro de casa, a gente tem muito pouco contato presencial, físico com as outras pessoas, a gente fica pensando consigo mesmo e nesses momentos de contato digital, eu acho que um desafio que a gente ainda está muito longe de superar é esse de se apropriar e entender que a gente pode, que não é uma coisa, por favor, não entendam isso como querer é poder, coach de empoderamento, eu não estou falando isso. Eu estou falando que a gente é criado numa sociedade com um discurso dominante, que é tão dominante que a gente introjeta na gente. Eu acho que este é um desafio que a gente precisa de muitos anos de análise para superar. Exatamente. Eu concordo contigo, eu acho que é algo que está, talvez no nosso subconsciente, né? E tu vê mesmo mulheres que que são agentes da transformação, que estão em ambientes que querem transformar, já são protagonistas, né? Dessa mudança, ainda assim, dentro de ambientes como esses, a gente se boicota muitas vezes, né? Sem perceber, né? Acho que é realmente algo bem interno e particular, e aí a gente vai ter que falar muito de autoconhecimento, e aí é algo bem mais profundo, né? Sim, e de como a gente não vive sozinho, né? Não é uma coisa assim, a fulana é empoderada e por isso ela vai fazer tal coisa. Não, a fulana vive num mundo que ensinou ela certas coisas e condicionou ela a certos lugares. Todo dia é uma batalha para fulana superar isso. Exatamente. Bom, eu vou pegar eu vou surfar na tua onda, porque tu falou de representatividade de várias caixinhas, nessas várias vertentes da representatividade. E eu trouxe isso porque, como a gente está falando aqui de representatividade e também inclusão, a gente quer trazer aqui para o nosso papo a acessibilidade digital, que vem crescendo, felizmente, como tendência. E é o que podemos fazer na nossa rotina de produção de conteúdo
para tornar esse conteúdo mais acessível aos portadores de alguma deficiência, vamos lá, visual, auditiva. A gente já tem alguns recursos sendo aprimorado nas próprias plataformas, né, que facilitam essa acessibilidade, como legendas automáticas nos vídeos do YouTube, no Instagram. A gente vê movimentos como a hashtag para cego ver, né, com descrição das imagens. Ao meu redor, tá? No meio em que eu circulo, atuo, nos cursos que eu faço, que eu participo e com colegas profissionais, eu ainda não vejo uma preocupação tão grande em investir nisso. Isso muitas vezes nem é colocado como uma questão a ser pensada. Eu quero ver como vocês veem isso, enxergam no ambiente em que vocês circulam, né? Então, a opinião de vocês sobre a acessibilidade digital, porque quando a gente fala em representação, a gente também está falando, né, enfim, de representar aquela pessoa que não enxerga ou tem alguma deficiência, né? Vocês veem isso ser debatido, veem isso ser, ao menos pensado, né? Como algo a ser implementado nesse meio de atuação de vocês? Não sei quem quer começar aí. Quer começar, Laís? Olha, já que tu começou, continua. Tá. No meio de games eu vejo que isso tem sido cada vez mais abordado. E eu acho isso muito legal. O próprio The Last of Us 2 que eu mencionei aqui, né, que é um dos grandes jogos desse ano, assim, de termos de grande orçamento, marketing, enfim, aquelas coisas de processos industriais, né? Ele tem uma série de opções de acessibilidade que permitem que pessoas, por exemplo, com deficiência visual consigam jogar o jogo do começo ao fim, sendo que elas estão recebendo apenas informações sonoras ou do próprio controle, né, que o controle pode vibrar, então isso também serve como uma espécie de identificação ali para o jogador ter alguma informação. Então, é um jogo que ele tem muitas opções de acessibilidade e ele acaba permitindo que pessoas que normalmente são excluídas, né, dessas experiências, possam ter uma experiência. E possam ter uma experiência de um jogo de grande orçamento, né, que tem ali, tipo, um conteúdo muito impactante. É um jogo impactante, ele é um jogo muito bom. Então, isso me deixa muito emocionado, sabe? Eu vi um relato de um garoto no Twitter falando que ele conseguiu jogar o jogo do começo ao fim. É um jogo enorme, é um jogo difícil. E ele conseguiu. E ele descrevendo a experiência dele, como que era, como que ele jogava, como era a percepção dele, né? Porque a gente não faz ideia como é, sabe? Jogar um jogo sem você ter as informações visuais, né? Então, isso eu acho fantástico. E não só esses desenvolvedores grandes estão recorrendo a essas opções de acessibilidade, mas desenvolvedores pequenos também estão inserindo cada vez mais... às vezes nem é um negócio super escondido, tá lá, assim, super disponível para você ativar uma opção para deixar o jogo mais fácil, sem que isso... A gente nem precisa ir muito longe, né, Rick? Desculpa já te interrompendo, assim. A gente nem precisa ir muito longe em grandes alterações. Às vezes, simplesmente uma questão de daltonismo, que é uma inversão de cor. É uma simples inversão de cor, tu já inclui um monte de gente. Né? Exato. Porque no passado existia uma coisa muito idiota, assim, tipo, do meio de videogames, que era, se você vai jogar a versão mais fácil do jogo, então você não vai poder, sei lá, ganhar as conquistas, você não vai poder colocar seu nome no high score lá, sabe? Tipo, era meio que uma punição, porque você tava, tipo, diminuindo a dificuldade, que é uma herança do passado dos jogos, né? Tipo, dificuldade sempre foi muito relacionada à performance, à experiência do esporte também, enfim, tem uma questão... arcade também veio muito, exato, né? E também é uma questão até meio capitalista, né? Porque quanto mais difícil o jogo, mais fichas o jogo ia consumir ali, o fliperama. Enfim, tem... A tal meritocracia, né? Exato. Total. Eu acho que tem, sim, uma carga meritocrática nisso. E isso começou a ser perdido com o tempo. Começou a ser repensado. Então, os jogos, eles estão se tornando mais... Não necessariamente mais fáceis, mas eles estão dando a opção de serem mais fáceis e, ao mesmo tempo, de você conseguir mudar coisas ali que fazem com que, justamente, uma pessoa que tem algum tipo de deficiência visual consiga jogar de alguma forma, sabe? Então, isso é muito legal e tem sido muito bem recebido no meio de jogos. A gente vê algumas iniciativas interessantes da Microsoft de criar
controles adaptados para pessoas com algum tipo de deficiência motora. Então é muito... eu acho que é um momento bastante inspirador até, sabe? Para os próprios desenvolvedores, porque... quando você faz isso, você inclui as pessoas. Você inclui pessoas. Mais pessoas vão poder jogar seu jogo. E você, como desenvolvedor... É do seu interesse fazer com que seu jogo alcance mais pessoas. E isso tem sido percebido cada vez mais, né, pela indústria. Né, e não apenas nessa questão da acessibilidade, né, mas também por inclusão... de um público maior, um público mais amplo, de fazer com que seu jogo tenha uma linguagem mais acessível, de explorar novos verbos, né? Porque, como eu comentei, tradicionalmente os verbos que você tem num jogo, porque o jogo é um negócio que você joga, você tem decisões, você faz ações dentro do jogo, uma experiência ativa, e isso envolve verbos, e normalmente esses verbos são chutar, bater, pular, quebrar, pegar, sabe? Tipo, os mesmos de sempre, né? E a gente vê cada vez mais jogos que estão quebrando isso completamente, que estão explorando outras ideias, que estão contando histórias, que estão colocando você nas perspectivas que quebram esse padrão do homem branco hétero que sempre foi o herói desses jogos. Então, isso tudo cria uma abrangência, inclui pessoas e faz com que, eventualmente, essas pessoas que estão sendo incluídas, elas vão ser os próximos game designers, que vão criar jogos já com esse tipo de pensamento. E aí você tem a transformação. Ou seja, é uma coisa de geração mesmo, né? Que leva muito tempo, porque você precisa criar todo um movimento ali, né? Para que você meio que... A partir dessa sementinha que foi plantada, haja uma transformação geracional, né? Sendo que na próxima geração você já vai ter um pensamento predominante que já é inclusivo, né? Exatamente, perfeito. Eu vou admitir a minha ignorância aqui, porque eu realmente desconheço como o meu meio tem se posicionado sobre isso. O que eu posso falar das experiências que eu tive? A Repense, todos os vídeos são legendados, tem as hashtags para cego ver, e a primeira live, que até agora foi o único evento que a gente fez com vídeo, teve interpretação em Libras o tempo todo. Nós tivemos 2 tradutoras maravilhosas. E quanto ao Alures, eu realmente não sei se em algum momento a gente discutiu isso, porque foi algo do tipo, vamos fazendo. Ai, vamos dar-lhe. Vamos gravar aqui, vamos publicar. Acho que é uma questão para se levar para a próxima pauta de reunião para definir os rumos do nosso trabalho. Mas é uma discussão que eu, infelizmente, estou por fora, não tenho muito a acrescentar, e eu acho que, mesmo no meu meio, não... Esse tipo de exemplo que o Rick deu, isso acaba não acontecendo, sabe? Porque não é como se a gente tivesse um forte apelo imagético, como se a gente tivesse muitos recursos que são inacessíveis para deficientes. Não, acho que não passa por aí. Não, mas eu acho que é por aí, porque eu coloco essa pergunta, eu também não sou né, o suprassumo da que usa, eu tento buscar isso e eu tenho colocado muito nos meus cursos, mas sendo bem sincera, é difícil algumas coisas, né? Para serem acessíveis, tu tem que fazer alguns investimentos, né? Então, eu acho que o investimento menor, eu acho que quem quer começar vai por esse viés das cores, pensando nos daltônicos, a questão de aumentar contraste, o branco em cima do amarelo às vezes não é lido, não consegue ser identificado por quem é daltônico. Então tem essas coisas que dá para se começar com R$0, né? Na medida que tu vai criando os cards, as artes, as coisas para o teu projeto, tu já pode pensar nas cores. É um caminho, é um início. Mas claro, para colocar alguém fazendo uma tradução em Libras, tu precisa ir atrás, né, investir, precisa ter uma tecnologia que seja, né, que dê suporte para isso. Então, não é algo tão simples, mas só de estar sendo colocado em pauta, de acontecer, né? Antes a gente não via em nenhum lugar, né?
Então, eu acho que eu tenho visto num crescente e eu me sinto até mal. Comecei, uma coisa que eu não me sentia antes, comecei a me sentir mal, putz, sabe, o que que eu posso fazer mais e mais para que, de fato, essa acessibilidade não esteja só no meu discurso ali, né, passando numa palestra e que eu realmente faça no meu dia a dia com todas as minhas atividades, E é ações. muito legal É um desafio. como as redes sociais acabam tendo um papel de trazer isso à tona. Eu acho que foi mês passado que o Instagram colocou recurso de legenda automática. Foi mês passado, eu vi isso passar no Twitter. Foi Que bom, recentemente, talvez muita gente nem tivesse pensado na necessidade de legendagem dos seus vídeos, mas uma vez que isso tá como uma facilidade da rede social, isso já abre para uma discussão que não necessariamente passaria por outra via se não na vida dessa pessoa se não fosse por essa rede, por essa democratização não é bem a palavra, por essa popularização das ferramentas de acessibilidade. E tu sabe que eu tenho visto, acompanhando alguns colegas que advogam e que trabalham mais, lidam mais com petições, com papelada, muita inclusão na papelada nas mais variadas formas. Como não é acessível para nós, né, uma impressora que imprima na linguagem dos cegos, né? Eles colocam QR codes que podem ser lidos ou acessados, e aí sim, né, como um papel especial, que possa ser lido pelo telefone, enfim, que possa ser reconhecido aquele link, para levar para uma audiodescrição da petição, do pedido, um resumo, um acesso via audiodescrição. Hoje, a maior parte dos portais de notícia já possui sistema de leitura, né? O próprio Google fornece a API de acesso que permite a leitura de uma página. Então, isso está sendo democratizado e difundido, né? Bem mais. E, bom, acho que para irmos nos encaminhando para o final do nosso papo, eu quero trazer aqui como contexto o que a gente viu recentemente acontecer na Magazine Luiza. Foi uma decisão inédita que a Magazine Luiza lançou um programa de trainee 2021 somente abrindo vagas para profissionais negros. E com isso, como é de se imaginar, né, recebeu ataques de todas as frentes nas redes sociais e de uma parcela da sociedade, que julgou e levantou a ação como inconstitucional. Um intenso debate público acabou respingando no Poder Judiciário, como quase tudo que acontece hoje em dia, e especificamente na Justiça do Trabalho, que atestou a constitucionalidade do programa de recrutamento lançado pela empresa, que não pode ser enquadrado na lei contra o racismo. Pelo contrário, eles cumprem com o Estatuto da Igualdade Racial presente na própria Constituição. Nesse sentido, eu tracei umas linhas, e eu trago aqui uma pesquisa do Instituto Ethos de 2016, que foi feito com as 500 empresas de maior faturamento no Brasil. E nessa pesquisa fica demonstrado que os negros são 57% dos aprendizes e trainees, mas nos cargos de gerência eles representam 6,5%. No quadro executivo, a proporção cai ainda mais para apenas 4,5%. Tá? Então, sumarizando, não é razoável e muito menos crível que as alegações contra a Magazine Luiza, nesse caso, sejam consideradas um crime de racismo. A começar que a maior parte das pessoas nas redes sociais que levantam a bandeira, né, e fazem esse tipo de alarde, sequer sabem a tipificação específica do que é um crime de racismo. E ainda, né, a gente tem que lembrar que, apesar de às vezes não parecer, o direito serve justamente para proteger e tutelar os interesses coletivos, devendo efetuar a promoção da igualdade material, né? Ou seja, o autoconcreto, o dia a dia, o vamos lá, né? O aqui e o agora. E não só no campo formal, né? O campo das ideias, do nós precisamos, né? Nós vamos fazer, nós faremos, nós implementaremos. Não, é o aqui e agora. Então, eu acho que eu encerro o meu comentário com duas provocações. A uma, que tudo isso traz um único objetivo que já é trazido na nossa Constituição, que todos sejam iguais em oportunidades. E a duas é que, será que é por isso que as empresas também não tomam decisões como a da Magazine Luiza, pelo medo de enfrentar a opinião pública? Fica as minhas duas provocações aí para vocês. Fica aí a questão, né?
Sabe, Léo, que este semestre eu estou ministrando um curso de extensão sobre gênero e políticas públicas, e de tempos em tempos a gente pega leis e a Constituição, trechos da Constituição para trabalhar. E como a Constituição é bonita, né? Eu gostaria de viver no país descrito pela Constituição. É um texto. A começar que diz que ela é laica, né? É bonito, né? A gente se inspira, a gente pensa, poxa, quem dera fosse. E quando tu fala dessa questão de oportunidades iguais e de igualdade, de direitos assegurados pela Constituição, a gente vê que a Constituição é um texto bonito, é isso, é inspirador, é bom para decorar para concurso, só que ele não. Vocês já leram o parágrafo que fala sobre o salário mínimo, o que o salário mínimo deveria assegurar? De tempos em tempos eu dou uma lida e penso, olha só, né? De falta de senso de humor, ninguém pode acusar o brasileiro. E eu acho que é um pouco por aí, sabe? Porque a Constituição, me parece que ela é evocada pelos leigos, e eu me coloco nesse lugar de leiga, quando é conveniente, porque a gente vive sofrendo ações inconstitucionais. Mas quando essas ações interferem nos privilégios de grupos determinados, aí é que lembram que existe uma Constituição. Acho isso engraçadíssimo, para não dizer outra palavra. E sobre as outras empresas, eu não sei se empresa tem medo de opinião pública, muito pelo contrário, eu acho que a empresa adora um bafafá de opinião pública, porque não existe má publicidade, né? Se estão falando daquela marca, estão falando daquela marca, é isso que importa. Eu tenho a impressão de que, voltando ao que eu dizia antes sobre o discurso dominante, um outro discurso dominante que afeta todo mundo é o da meritocracia. Então, eu penso que não é por medo de má publicidade que as empresas não tomam iniciativas mais concretas. É simplesmente porque a gente vive sob um mito de que basta você se esforçar que você consegue. E aí você pega o Joaquim Barbosa, a Maju Coutinho e mais 2 ou 3 pessoas negras de sucesso para dizer que viu, é possível, negros chegam. Basta se esforçar bastante. Basta se esforçar. Olha o Joaquim Barbosa, ele não precisou de cotas, ele não precisou de um processo seletivo próprio, entende? Se pegam esses casos que infelizmente são exceção, para dizer que é uma questão meramente do indivíduo e esquece toda a desigualdade social que está aí. E eu acredito que o discurso empresarial, ele se alimenta muito dessa meritocracia, dessa competitividade, desse coach de si mesmo. E eu acho que é por isso que a gente não vê tantas iniciativas nesse sentido, porque você propor uma ação de reparação de desigualdade racial, social, é admitir que essa desigualdade existe. E no momento que tu admite que essa desigualdade existe, tu vai ter que repensar uma série de posturas de práticas que não é confortável repensar. Então, acho que é um lugar quentinho e sereno fingir que isso não existe e de que somos todos iguais perante a lei. Eu queria te ouvir, Laís, sobre essa ação específica da Magalu, assim, porque a gente sabe, a gente se acostuma sempre a ter um pé atrás, né, sobre essas decisões de grandes empresas, tem grandes setores de marketing, a gente sabe que eles ganharam uma baita publicidade fazendo isso, mas que a ação, assim, foi exemplar também, pelo reparo histórico, enfim, toda por eles cumprirem, né, com o seu papel social, de alguma forma, né, como o Léo mencionou ali. Então, eu queria te ouvir sobre essa decisão aí do programa de trainees. Tu acha válido? Tu acha que foi assim que foi pensando nesse bem social, ou teve também uma jogada de marketing nisso? E será que tem problema utilizar como jogada de marketing isso? Nossa,
Nossa, quantas horas eu tenho? Peraí, Dilema. que eu vou escrever uma tese rapidão Porque a gente aqui. não tá ali dentro, né? A gente não sabe como nasceu isso, né? A gente tá vendo de fora e eu acho muito bonito, muito legal, mas claro que tem o lado empresarial, E enfim. tu sabe, Andressa, que eu fico pensando aqui do meu ponto de vista de analista do discurso, que a gente pensa o sentido não importa muito na nossa perspectiva o que o autor quis dizer ou qual foi a intenção, mas quais efeitos isso produziu. Quais são as possibilidades de sentido em cima dessa produção? Eu sigo muitos influencers negros no Twitter e, bom, no dia que saiu esse anúncio, agora eu não lembro quem falou, mas se eu lembrar a tempo, eu te comento para incluir na descrição. Mas alguém falou o seguinte, Maravilha. que seria lindo se tivessem feito este programa sem essa distinção, só contratasse negros e depois mandasse e-mail para os brancos dizendo que, infelizmente, você não corresponde ao perfil da vaga, mas manteremos seu currículo no banco para oportunidades futuras. Maravilhoso. E entra e daí teve uma boa perspectiva. Teve uma contra-resposta, né? Que é bom, a pessoa negra no mercado de trabalho, dependendo de quantos processos seletivos ela já passou, ela vê um anúncio, ela nem vai mais, porque ela sabe que no fim vai ter um negro para dizer que a empresa não é racista, né? Sempre tem aquele entre os 100 selecionados, só 99 são brancos. E aí teve essa disputa de, bom, o que importa mais? Importa mais os benefícios que a Magalu tirou indiretamente disso ou os benefícios que ela vai trazer para a sociedade? Eu, particularmente, acho que importa o debate, sobretudo, o fato disso ter incomodado tanto, diz muito sobre em que pé as coisas estão. Importa, sim, a oportunidade nesse nível individual. Eu não sei quantas pessoas vão ser diretamente beneficiadas por este programa, mas cada um importa, cada um conta. E eu acho que serve também um pouco de exemplo, no sentido de que é possível fazer, é constitucional fazer, e se reverter em ganhos para o Magazine Luiza, e se outras empresas só estiverem interessadas em ganhos, o importante é que a população negra vai ter mais oportunidades. Adoraria que isso viesse de uma autocrítica antirracista, realmente preocupada com a igualdade, adoraria. Mas a gente faz o que tem com o que a gente tem. E se a gente tem aquelas vagas, sabe-se lá com quais intenções, bom, então pelo menos a gente tem aquelas vagas. Depois a gente destrói o sistema quando já estiver lá dentro. Mas, gente, o Rick ainda tá aí. Tô. É que eu tô ouvindo. Eu acho muito curioso esse caso, porque vem da iniciativa privada, né? E assim, não que a gente possa esperar qualquer tipo de iniciativa nesse sentido do governo atual, mas eu fiquei meio impressionado, assim, tipo, veio de uma empresa esse reconhecimento, né? E ok, a gente pode muito bem fazer essa leitura de que pode ter uma jogada de marketing, mas tem tem uma causa, pode ter um impacto positivo, né? Eu olho muito para a indústria de games e a gente vê assim, muitas marcas, sei lá, a Microsoft, né, com o Xbox, PlayStation, assumindo lá o logo da bandeira LGBT, né, no mês do orgulho LGBT. E para muita gente é tipo só uma jogadinha de marketing. E de fato, eu acho que pode ser. Se você for ver a equipe de desenvolvimento dos jogos, dos estúdios, das pessoas que trabalham nessas empresas, talvez você veja uma minoria irrisória, né, de pessoas LGBT. Não dá para ter certeza se existe de fato um trabalho efetivo. Mas ainda assim é uma causa positiva, sabe? Eu sinto que
mal ela não tá fazendo, sabe? Tá levantando essas questões, né? Não, e no caso da Magazine Luiza, eu acho que é muito positivo porque a gente não vê isso ser feito. Tipo, colocar o loginho com as cores do orgulho LGBT virou norma já, né? Agora, a Magazine Luiza parece que deu um próximo passo, que é justamente reconhecer na sua equipe de funcionários, no seu quadro de funcionários, uma deficiência e tentar fazer um ajuste. E um ajuste que envolve uma reparação histórica, né? Ou seja, é um reconhecimento muito grande, né? Então eu acho que é um primeiro passo, assim, e que outras empresas podem tomar uma iniciativa similar, até porque, bem, não dá pra gente ter certeza, né? Eu não sei, eu não tenho essa visão de marketing para saber o quão se foi positivo, se foi mais negativo, né, para a empresa, nessa questão da imagem, dos resultados. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso pode causar pode causar um impacto e ter um efeito, né, tipo efeito dominó, né, de outras empresas tomarem a mesma atitude. Assim, seria lindo, seria incrível. Se não me engano, acho que a Bayer também fez o mesmo, não sei se é exatamente a mesma coisa, mas foi meio que nessa onda do Magalu. E eu quero agora só pontuar, porque a Laís falou de falem mal, mas falem de mim, né? E a gente vê, por exemplo, a Magalu é líder de mercado. Então, assim, meio que as pessoas não vão deixar de comprar ali dela, ela já tem uma posição muito cômoda, eu acho que dentro, né, da área de atuação ali deles. Mas eu agora estou gravando com vocês no interior do Rio Grande do Sul e eu percebo, assim, que é muito mais crítico aqui, né, no interior, essa desigualdade, né, esse preconceito com LGBT, com negros, isso é discrepante, assim, e eu não creio que aqui, por exemplo, uma empresa menor, sabe, de que não é nacionalmente conhecida, mas que é conhecida no estado, que é conhecida na sua cidade, eu não acredito que elas queiram se arriscar, sabe? Eu acho que aqui não vale muito falem mal, mas falem de mim. Entende? Eu acho que aqui, pensando na cidade onde eu tô, pequena, né? Se alguma marca faz isso, eu não sei qual seria. Gostaria muito que isso acontecesse, sabe? Essa revolução, né? Mini revoluções em cidades em que esse preconceito tá tão arraigado, assim. Porque aí eu acho que a realidade é outra, sabe? Eu acho que tem um medo muito grande dessa opinião pública e de simplesmente nenhum, né? A maioria da população da cidade não entrar mais na loja depois de um recrutamento como esse, sabe? Eu acho que a gente faz o que a gente pode dentro do que a gente pode, né? Tem brigas que a gente não tem condições de comprar. Isso é uma coisa que a gente vê muito no meio acadêmico. Bom, eu sou só uma doutoranda, nem emprego eu tenho. Tem umas brigas que eu não vou comprar, porque eu sei que mais adiante vão me comprometer. E daí, essas grandes brigas, elas têm que ficar nas mãos de quem não tem o que perder. Por isso, até por isso que é tão importante empresas grandes como a Magazine Luiza fazerem isso, porque, sei lá, a Laís Confecções no interior do Rio Grande do Sul, por mais que queira, se fizer isso, periga não levar mais comida para dentro de casa, sabe? Então, acho que a gente tem que sempre pensar que a gente vive em condições muito específicas e muito diferentes. A gente tem que trabalhar dentro dessas condições. Eu fico pensando também nessa questão que, na verdade, é uma transformação que a gente vê justamente por conta das redes sociais, né? A gente tem esse mundo offline, que é, sei lá, por exemplo, o espaço que você mencionou, Andressa. Uma cidade no interior, em que você tem, digamos, um número menor de... você tem menos diversidade, né? Por questões, enfim, questões históricas. Normalmente, cidades do interior, elas são mais conservadoras, etc. E daí você tem o universo virtual, que na verdade, assim, a gente não tem quase mais essa separação, porque a gente está sempre conectado, né? A gente passa às vezes mais tempo no online do que no offline. Mas nesse espaço online você vai ter contato inevitavelmente com todas essas outras perspectivas, com outras pessoas, embora as redes sociais tendam a criar essas bolhas, né, e fazer com que a gente
tendam a validar apenas a nossa perspectiva, as nossas opiniões, e daí que você tem esse clash de perspectivas, essa polarização, etc. Né? Assistam o Dilema das Redes. É bem o documentário da Netflix. Mas daí, tipo, eu fico pensando sempre nessas questões, porque no passado eu não sei se isso aconteceria, não sei nem se uma empresa sequer pararia para pensar nessas questões, porque não haveria uma pressão popular, porque essa pressão popular ela não aconteceria porque as pessoas estariam vivendo seus mundinhos desconectados e sem essa perspectiva panorâmica das coisas, né? Então, o que eu vejo de tudo isso é que as redes sociais foram uma faísca, né? Para tudo isso, para todas as questões de representatividade mesmo, né? Eu acho que sem redes sociais a gente jamais estaria discutindo isso, inclusive. E é curioso que é um dos muitos efeitos que as redes sociais causaram, né, nas nossas vidas. E eu diria que um dos efeitos positivos, né? Porque com essa maior voz das pessoas e com as pessoas tendo um espaço para se expressar e para pedir por alguma coisa, né, para reclamar, para expor, a gente começou a falar mais sobre isso e as empresas começaram a pensar mais em representatividade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem tantos outros problemas causados por redes sociais, né? Tipo, a gente tem, pensando por outro lado, você tem também o lado oposto, né, de que está confrontando essas transformações e tentando calar as pessoas que estão pedindo por representatividade, que de certa forma é o que elegeu o Bolsonaro e que de certa forma está muito atrelado a essa nova direita mais radical, né? Então, de certa forma, parando para pensar, representatividade, né, e essa questão da diversidade é um dos pilares dessa nova era que a gente está vivendo, muito baseada em algoritmos e redes sociais. Então, não sei, assim, tipo, eu acabei indo muito além, né? Mas Não, mas tá ótimo, é isso aí. É meio inevitável, assim, parece que é uma das grandes questões que a gente está vivendo hoje, que a gente não tem uma resposta definitiva e que a gente só vai conseguir, eu acho que ter uma visão mais clara e pensar de uma maneira menos nebulosa daqui, sei lá, 10, 20 anos, quando a gente já tiver passado por essa etapa, se é que a gente vai passar por essa etapa dos algoritmos das redes sociais, mas vai começar, acho que talvez, entender melhor, né? Porque no meio a gente tá no campo de guerra atualmente, né? A gente está vivendo isso, e isso é uma grande... é uma coisa muito nova, né? É uma coisa difícil... a gente não tem respostas definitivas para todas essas discussões, né? A gente fica nesse pêndulo, né? A gente ama a internet, mas a gente também odeia a internet e redes sociais. E eu acho que com essa tua visão aí, a gente já vai fechando esse episódio. Foi muito bem colocado de que, depois de eu falar de cidade pequena, cidade grande, na internet não tem isso, né? Na internet a gente tá no mundo. E assim como foram perfeitas as contribuições, reflexões da Laís. Gente, eu quero agradecer muitíssimo vocês por terem topado. O Léo já deve estar apavorado, porque a gente já estourou 1 hora aqui de papo e ele vai editar tudo isso. Meu Deus do céu! Eu quero agora que, Laís, tu compartilhe com a gente os teus arrobas, e-mails, enfim, o contato que tu queira deixar. Na sequência, o Rick faz isso também. Tá bom. As pessoas podem me encontrar no Instagram como @oh.laís, que daí é o meu Instagram pessoal. Não tem muita coisa lá, além de foto minha e textão, não é uma coisa que eu recomende muito. O Alhures no Instagram está como Alhures. E este também é o canal do YouTube, onde a gente posta os vídeos do podcast. Entrando no Instagram, vocês encontram todos os links. E a Repense, vocês encontram no Instagram como Repense_Ling, com G mudo. E é o nosso usuário nas outras redes sociais também. Acho que são essas as principais. Bem, antes de mais nada, obrigado pelo convite, eu adorei o papo. Nessa sexta-feira extremamente quente, eu tô suando aqui, mas foi legal.
Mas enfim, muito obrigado pelo convite, adorei o papo. Quem quiser seguir em redes sociais, eu uso mais o Twitter, na verdade. Eu tô lá como Rique Sampaio, R-I-Q-U-E, Sampaio, tudo junto. E tem o meu site, o Overloader. No Twitter é OverloaderBR. O Overloader, na verdade, é o DR no final, tipo, sei lá, Tumblr. Tipo, Grindr. Eu adoro dar o exemplo Ótimas referências, Rique. Eu adoro dar o exemplo do Grindr. Melhores! A gente vai deixar tudo isso na descrição do episódio também, tá? Ah, é legal. E eu acho que é isso. No ano que vem, no comecinho do ano que vem, na verdade eu não tenho uma data específica, mas no começo do ano que vem a gente vai lançar um podcast que é o Primeiro Contato, que é esse trabalho documental que eu estou fazendo sobre a chegada dos computadores nos lares dos brasileiros, que vai passar justamente por como foi a entrada da tecnologia na rotina do brasileiro, né? Entrando também em contextualizações ali econômicas, históricas, sociais. Eu acho que vai ser um trabalho muito legal. Eu acho que, na verdade, já é o maior trabalho que eu já fiz na minha carreira, mas eu acho que tô ansioso e confiante de que vai ser um podcast bem interessante. Maravilha. Então, isso em 2021, né? Só para situar no tempo e no espaço, estamos gravando dia 2 de outubro de 2020. Exato, comecinho do ano que vem, né, no caso, como falando 2020. Agora em 2020, no comecinho de 2021, ele vai estar no ar. Vai estar no ar. Se alguém quiser saber mais, acompanhar. Entra lá na minha @Rique Sampaio, que lá tenho pinado lá uma thread com bastante informações sobre. Gente, muitíssimo obrigado. Eu fiquei assim, ó, embasbacado e absorto na profundidade da conversa e os rumos que ela tomou. Eu fico muito feliz de vocês terem aceito o convite, de despenderem tempo pra gente conversar aqui. Realmente, assim, ó, muito obrigado a vocês, muito obrigado a Andressa também por mais esse episódio. Ai, gente, eu que agradeço. Todo mundo agradece, gratidão, né? Porque foi aqui, muito legal, hashtag. assim. Eu acho que a gente precisaria de muitos outros episódios, né? Para poder tratar com mais profundidade ainda e o tempo que precisa, né? Que a gente precisa dedicar a esse tema que é tão importante. Bom, galera, eu vou agora pedir para os nossos ouvintes, né, compartilharem esse episódio, tá? Nos ajudem a espalhar a palavra. Sigam o canal no Spotify, no Deezer, Apple, Google Podcasts e também acompanhem pelo YouTube da RS Bloggers, youtube.com/rsbloggers. A gente tem um financiamento coletivo no PicPay, um site recheado de informações sobre esse projeto, nossos serviços e com todos os episódios também. Acessem em influcast.com.br. Valeu para os nossos convidados mais uma vez e valeu, Léo, por mais esse episódio e até o próximo.